Graça e paz, amados e amadas, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. Em 1 Samuel, a partir aqui do capítulo 17, conta-se a história de uma batalha entre os filisteus e os israelitas. Estavam ali os filisteus no monte, do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém. E entre eles o vale de Elá. E chegava-se os filisteus assim, pela manhã, chegava-se o filisteu, esse filisteu que a história é muito conhecida, Davi e Golias, e todas as manhãs e também pela tarde ele se apresentava, de alguma forma afrontando os israelitas. Isso ele fez por 40 dias. E daí a seguir, os israelitas, depois dos 40 dias, e os filisteus, eles se puseram em fileiras, para a peleja. Nesse período, durante esse tempo, Davi chegou, até porque o pai dele, os irmãos dele mais velhos estavam ali, eu estou só tentando resumir um pouco aqui a história, já estava ali também para a batalha, com Saul, que na época era o rei, e Davi, que era o menino, o pai dele, ele sempre ia lá, para levar ali alguns mantimentos, a pedido do pai. E aqui, quando eles estavam já em fileiras, já tinham se posto em fileira, tanto os filisteus quanto os israelitas, para a peleja. Nesse momento, Davi chegando, deixou o que trouxera, as coisas que levaram, que tinha levado, que o pai tinha pedido para levar. E o pai também tinha pedido para saber como é que estavam ali os filhos, Então, Davi, quando chegou, deixou ali aos cuidados dos guardas e foi perguntar aos irmãos como é que eles estavam. Ele ainda estava a falar quando Golias, mais uma vez chegou, se levantou ali e os israelitas, naquele momento, fugiram com medo. Eles tiveram muito medo, porque Golias, como a gente sabe na palavra, era um homem muito grande, revestido de uma armadura poderosa aos olhos humanos. E como o tema da gente é exatamente falando sobre profecias no deserto, nós vemos ali no capítulo 26 que Davi, mesmo sendo um menino, ali naquele momento, de alguma forma, foi a primeira profecia lançada ali naquele deserto. Porque Davi falou: quem é, pois, esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, mesmo no deserto, a gente tem que erguer realmente a nossa voz e profetizar. Quem é o mal? Quem é as potestades para que venha afrontar os filhos de Deus, aos que se rendem, que se humilham aos pés do Senhor? Essa é a nossa profecia. Quem é o mal? Nós temos que profetizar na nossa vida, porque nós somos filhos e filhas, herdeiros da promessa. Sabemos que o mal não brinca em serviço, sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas a gente vê aqui que o inimigo, nessa situação, nessa causa, estava usando Golias, um homem aparentemente grande e poderoso aos olhos humanos. Só que nós sabemos, irmãos, que no momento que a gente mesmo no vale, na situação difícil, quando a gente ergue a nossa voz, com fé, sempre vai vir alguns que vai querer nos lembrar de onde a gente veio, que também estão sendo usados ali pelo mal. E às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, pessoas bem próximas, E isso muitas vezes nos esmorece, nos deixa triste. Mas a gente tem que saber que a nossa palavra, como diz a própria Bíblia, ela tem poder. Então a gente vê a seguir que quando depois que Davi falou, Eliabe, o irmão mais velho, ele se irou, E ali ele começou a falar
Deixa eu confirmar aqui. Ele cirou ali contra Davi. E começou a falar que Davi estava ali, tipo assim, vamos dizer assim, querendo se amostrar, né? Mais ou menos isso, querendo se amostrar. E que ele estava ali como mal, como uma pessoa que era ruim, né? E na realidade a gente sabe que não. A gente sabe que Davi estava ali porque ele cria no Deus. Ele cria naquele Deus todo-poderoso que estava ali com ele, né? E nesse momento, Davi, mais uma vez, né, está aqui quando ele abre a partir aqui do 28, no mesmo capítulo, né, que ele abre quando ele se ira, e ele fala, por que descestes aqui? E lembra o que você estava fazendo, né, lembra do que você fazia? Você era lá o cuidador de ovelhas, né, bem conheço a tua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. E Davi nessa hora, mais uma vez, vem aqui a segunda palavra profética de Davi, né? Porque ele mais uma vez, ele olha o que o povo diz. Saul, ele vai e se dispõe para a peleja, né? Fala com Saul. Saul vem revestir Davi com a armadura humana. E nós sabemos que a armadura humana não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai nos realmente trazer a vitória, porque a nossa armadura tem que ser a armadura que vem do Pai, que vem do Altíssimo, está lá em Efésios. Se não for essas armaduras, não adianta, nós não vamos vencer o mal. E Davi não coube aquela armadura humana, porque se a gente for se vestir das armaduras humanas, nós não vamos conseguir vitória, amados e amadas. Nós precisamos de buscar cada dia mais e mais sabedoria no Senhor, na palavra do Senhor, e nos revestir do Espírito Santo, nos revestir das armaduras de Deus, para que nós possamos vencer o mal. E aí continua a história, né? Então, o gigante, ele zombou sim do povo de Deus, ele zombou de Davi, só que Davi estava firme. E aí, no 45, mais uma vez, vem a palavra profética. Davi, com a palavra profética, falando ao Golias: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu porém vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu afrontas. Entenda, igreja amada, quando Eliabe estava ali, esnobando de Davi, ele não estava esnobando de Davi em si, mas de um filho do Senhor, alguém que estava crendo no Senhor. Não importa qual é o desejo do teu coração, se é firme no Senhor, firme na palavra, prossiga. Profetiza, mesmo que você está passando pelo deserto, mesmo que está ruim, que está doendo. Profetiza, porque o Senhor é contigo. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja o deserto, qual seja a luta. Deus é contigo. E aos que se levantam quando você profetiza na palavra do bem, ou que seja sobre a tua vida, ou que seja sobre a vida de outro, que muitas vezes a gente vai profetizar uma palavra de bênção, de paz na vida de alguém que está ali no vale. Muitos ao nosso redor falam: isso aí, que nada. Amados e amadas, é Deus que levanta o caído quando ele dá ouvido à voz do Senhor. É Deus que transforma aquele que estava no monturo como um príncipe. É Deus. Então nós precisamos sim de estar levando palavras sim de bênção. Precisamos de alertar as pessoas. Precisamos de entender que a nossa armadura, se não for armadura espiritual, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Não importa qual seja o deserto. Temos que fazer e falar como Davi. Entender a importância do poder da palavra. Eu, porém, vou contra ti, Satanás. Eu, porém, vou contra ti, diabo e tuas cojas, todos os anjos caídos, eu vou contra ti. É em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que fez os céus e a terra. E creia, amados e amadas, que nenhum mal pode permanecer de pé quando o nosso Deus se levanta. Não tem como. É impossível.
porque a força não é nossa. A força vem de Deus, mas a nossa palavra, ela tem poder. A nossa palavra, ela tem poder. Então, que nós possamos entender nesse dia que é o nosso Deus, é com Ele, é por Ele e para Ele. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. E não importa o vale que nós estamos passando, ainda que a gente não entenda. O vale que estou passando, as lutas que estou perdendo, não entendo, mas confio. As lágrimas estão rolando, coração angustiado, tá doendo, mas confio. Eu entrego em tuas mãos. Eu sei que irás acalmar meu coração. Nas noites de angústia, nos dias de agonia, Jesus, eu clamo a ti, eu clamo a ti. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, Jesus. Eu clamo a ti, eu clamo a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a nossa rocha, Senhor, a nossa fortaleza. Vamos falar com o Pai nesse momento, amados e amadas. Ó Deus, Senhor amado e bendito, não importa o vale que nós estamos passando, ainda que a gente não entenda, Senhor. A gente precisa aprender a se entregar por inteiro, Senhor. Se entregar em tuas mãos e saber, ó Pai, que tu és o Deus que acalma, sim, Senhor, o nosso coração. Ó Pai de amor, vai abrindo o entendimento do teu povo, Senhor. Que nós possamos ter a sabedoria de profetizar o bem, de profetizar sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ensina-nos, ó Deus, a nos revestirmos cada dia mais e mais da armadura que vem do alto, a armadura que vem dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, Senhor, mas não importa as lágrimas, Senhor. O importante é chorar aos teus pés. Não importa o deserto, ó Pai. Tu és Deus suficiente para erguer o teu povo. Tu és Deus suficiente para ouvir o clamor do teu povo, desde que nós estejamos no caminho certo. Desde que nós estejamos, Senhor, nos dobrando, Senhor, cada dia mais e mais aos teus pés, ó Deus, somente aos teus pés. Renunciando, Deus, às coisas que há em nós que não agrada a Ti. Ainda que às vezes falhamos, ó Deus. Mas não importa, Senhor. Porque às vezes o nosso medo é grande, muito maior que a nossa fé. Nós só temos que te pedir perdão, Senhor. Se a minha fé hoje foi pouca, mas eu sei que o Senhor é Deus suficiente para me fortalecer e fortalecer a cada um. É isso que nós temos de dizer ao nosso Deus, amados e amadas. Não importa o vale, não importa. Não importa o deserto. Profetiza. Pai, eu sou tua filha. Eu sou tua filha. Eu clamo a ti, é só a ti. Porque é de ti que eu recebo a força para continuar. Oh Deus, e vamos profetizar, igreja. Porque são tantos que às vezes estão muito mais fracos do que nós. Orienta. Leve, leve a palavra que é o pão da vida, o pão vivo, é o pão vivo. E clame ao Senhor. Não importa. Não importa, Deus Santo e Poderoso é nosso Deus. Eu clamo a ti, Eu clamo a ti, Deus. Eu clamo a ti, Deus. Tu és a Tu és a nossa rocha, Senhor. A nossa fortaleza, Deus. Jesus. Clamamos a ti, eu clamo a ti, clamamos a ti, ó Deus, aleluia. Olha para nós, ó Deus, olha para nós, ó Senhor. Amém, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu agradeço por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém.